você que está aqui no AgroMais TV, seja muito bem-vindo ao Tech Startups. Eu sou a Raíssa Lomonte e esse é o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio, transmitido dos nossos estúdios aqui em Brasília para todo o país. O agronegócio é uma empresa a céu aberto, a gente já sabe, as mudanças climáticas são uma das ameaças a quem investe nesse segmento. Mas hoje em dia está bem mais fácil monitorar, então, as mudanças climáticas. E os produtores que buscam facilidade na análise de dados meteorológicos e imagens de satélite têm muita tecnologia à disposição, seja no computador ou na palma da mão. Nesta edição, nós vamos receber a empresa WS Agro, que faz o monitoramento ambiental e climático com tempo de resposta mais rápido, sem a necessidade de implementação de um hardware de alto custo. A ideia é dar suporte na tomada de decisões baseadas em tempo e clima de cada talhão. Eu convido para esse bate-papo o Felipe Gustavo Pilau, que é sócio da empresa, já está conectado aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Felipe, e obrigada pela sua participação aqui no Tech Startups. Tudo bom, Raíssa? Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade. Tudo certinho. Bom, Felipe, eu queria que você começasse contando um pouquinho da história da empresa. Inclusive, você é engenheiro agrônomo, não é isso? De onde veio, então, essa ideia de investir nesse segmento? Então, vamos lá. Eu sou, na verdade, pesquisador, professor da Exalc, da Universidade de São Paulo. E, por meio da pesquisa, eu acabei encontrando aí outros dois pesquisadores que trabalhavam naquele momento no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e nós trabalhamos aí por 5 anos com a meteorologia aplicada tanto à cidade, o centro urbano, quanto às áreas rurais. E quando chegou no fim desse projeto, aí de fato a gente resolveu abrir uma startup e levar um serviço diferenciado para o agronegócio. Então, eu sou um engenheiro agrônomo, trabalho na parte de ensino, na parte de engenharia agronômica aqui na Exalc, e aí foi natural, a gente de fato conseguir colocar todo esse nosso conhecimento, esses resultados de pesquisa dentro de uma plataforma e disponibilizar o melhor serviço para o produtor rural brasileiro. Felipe, qual foi a nossa evolução, com o passar do tempo aí, nessas previsões climáticas, nessas análises do tempo cada vez mais precisas para o nosso produtor rural? Isso vem evoluindo a partir de quando? E quando essas plataformas, que facilitam, que traduzem esses dados para os produtores começaram a ter esse crescimento aí tão grande? Bom, Raíssa, a parte de previsão, de fato, meteorológica, ainda nós utilizamos modelos e a maior parte das informações do centro-americano, do centro-europeu, Então, os modelos de previsão, eles foram, na verdade, muito melhores, estão muito melhor desenvolvidos para as previsões lá para aquelas regiões deles. E lógico que ao trazer esses modelos para cá, eles ainda não são os melhores possíveis. Principalmente por uma razão, a nossa base de informação meteorológica coletada em loco, imagina a rede de estação meteorológica que nós temos no Brasil, ela ainda é deficitária. Nós temos áreas muito grandes, especialmente no centro-oeste, que é a principal área de produção do Brasil hoje, ainda com um número reduzido de estações meteorológicas. E para que esses modelos eles consigam representar, ou dar uma indicação do que vai acontecer 1 dia, 2 dias, 3 dias para frente, é fundamental que ele tenha uma boa, vamos dizer, uma boa fotografia, uma boa ideia, do que está acontecendo agora. E aí a gente começa a falhar, porque é de fato, dar informação para o modelo, de como as coisas estão nesse momento, ele vai acontecer no tempo, nos próximos 2 dias, certo? Então, esse é um problema que nós temos. Mas isso, de certa forma, começa a ser resolvido, ou pelo menos contornado, com o uso de imagens orbitais, imagens de satélite, uma grande satélites, que conseguem prover informações meteorológicas associadas, informações, e essa identificação nesse momento, para que aí o modelo consiga visões. Então, quanto mais investimentos tivermos em estações meteorológicas, quanto mais de melhor resolução nós tivermos provendo essas informações,
pensando em previsão de tempo, né? Seja ela essa previsão mais convencional, uma previsão para 1, 2, 3 dias, ou até esse produto que nós estamos oferecendo, né, que é o Nowcasting, que é uma previsão para algumas horas. Todas essas previsões começam a melhorar muito, né, à medida que nós formos tendo mais informações coletadas. É preciso que essas estações acompanhem o crescimento do nosso setor, que é o principal da economia. Né, Felipe? Vale lembrar que as análises climáticas não dizem respeito só à questão do plantio, mas também envolve a logística, controle de doenças e pragas, até o armazenamento desses produtos, né? Sim, né? Então, o que nós queremos com essa nossa solução, Raíssa? O agricultor ele precisa, desde o momento da semeadura, né, tá acompanhando a condição meteorológica. Hoje, com essas 2 safras de verão que a gente está fazendo, a maior parte do Brasil faz, né, a safra e a safrinha, isso ainda ficou mais relevante e mais importante. Por quê? Porque o agricultor ele precisa, de fato, executar a semeadura da safra, né, no primeiro momento possível, assim que no Centro-Oeste as chuvas retornarem. Então, é muito importante que ele tenha uma ferramenta, né, que traga essa informação para ele, tem uma previsão de chuva e a chuva em um volume suficiente para colocar o solo em uma boa condição de água, e aí ele já pode realizar a semeadura. Por quê? Porque se ele perder tempo na safra, ele já começa a ter riscos na safrinha, né? Porque a janela é muito estreita, ela vamos dizer assim, muito ajustada em relação ao ciclo das 2 culturas, safra e safrinha. Então, se nós atrasarmos, se o produtor atrasar um pouquinho a safra, fatalmente ele pode correr um risco de a safrinha lá no final do ciclo já entrar para dentro de um período de maior estiagem e aí a produtividade, né, acabar sendo inferior àquele desejo. Então, a gente começa a apontar a importância da meteorologia já no estabelecimento, né, dessas lavouras. Uma vez essas lavouras estabelecidas, bom, aí inúmeras atividades que o agricultor realiza, né, tem uma relação muito forte com a condição meteorológica. A meteorologia pode favorecer ou pode desfavorecer, né? Então, imagina se o produtor tiver a ciência, tiver uma informação de que naquele dia, algumas horas após, poderá ter uma chuva, né? E ele está programado para fazer, de repente, uma adubação nitrogenada. Ele pode até aumentar a eficiência, né, do uso desse insumo. Por quê? Porque a gente sabe que se tiver, né, uma chuva após uma adubação nitrogenada, esse nutriente vai ficar, né, de fato ali disponível para a planta, vai ter menos volatilização e assim por diante. Agora, se ao invés de ser uma adubação nitrogenada, ele estivesse preparado para fazer alguma aplicação de um químico, um herbicida, um fungicida, um inseticida, e para que esse produto tenha uma boa eficiência, não pode haver a molhagem da folhagem, né, por 4, 5 horas após a aplicação. Se ele tiver informação que vai chover ali 2 horas para frente, ele pode tomar a decisão de não aplicar, aguarda, né? E só com isso ele acaba economizando aí milhares de reais às vezes, né? Com uma simples orientação de não aplique porque a condição meteorológica vai ficar desfavorável a essa tua atividade, né? Então, isso vai se prolongar por todo o ciclo, todas as atividades, a trafegabilidade de máquinas dentro da propriedade, até para ele entender o que está acontecendo, né? De fato, em termos de umidade do solo, através de um balanço hídrico, e posteriormente também, quando se está fazendo a colheita e transportando isso nas estradas que muitas vezes não são pavimentadas, né? São estradas de chão e que com chuva começam a ficar, né, com a trafegabilidade aí comprometida. E se a gente tiver o mapeamento dessas chuvas, né, o acompanhamento da condição, até mesmo na parte logística a gente consegue auxiliar. Maravilha. Falando então um pouquinho mais, detalhando essas soluções de vocês, tem essa questão da previsão imediata, né, da chuva ali nas próximas 2 horas, não é isso? E também das descargas elétricas, tudo isso em cada talhão, é isso? É isso aí. Nós temos alguns produtos, né, disponíveis ao produtor, que são ofertados, lógico, por outras empresas também, mas temos produtos exclusivos, né? E um deles, Raíssa, é o que nós chamamos de Nowcasting.
Então, nós vamos ofertar ao produtor rural um nowcasting de chuva e um nowcasting de descargas elétricas. O que é o nowcasting, né? Ele é uma previsão diferenciada, não é uma previsão como essa feita para 1, 2, 3 dias para frente, é uma previsão diferenciada, certo? E o agricultor, ele pode, né, ele vai ter ali a visão na palma da mão, no seu celular, ou seja, no seu computador, certo? Do movimento das massas de nuvens que estão gerando chuva naquele momento, e ele poderá acompanhar, né, praticamente em tempo real, porque é uma ferramenta que se atualiza a cada 10 minutos, se essas massas de nuvens que estão gerando chuva e descarga elétrica, porventura vão passar por cima do seu talhão da sua propriedade. Certo? Então, o sistema, ele está, né, trabalhando da seguinte forma, Raíssa. Ele retrocede, né, 2 horas no tempo para mostrar 2 horas atrás como estava a condição de tempo ao produtor sobre a sua propriedade, e aí ele avança de meia em meia hora até chegar no momento de agora. Então você consegue ver, né? Imagina o produtor está lá na sua propriedade fazendo alguma atividade, ele começa a perceber uma movimentação de nuvens, uma formação de nuvens, muitas vezes trovões acontecendo ao seu redor, e a curiosidade de saber se aquilo vai vir para cima da propriedade dele é natural. Né? Então, se ele tiver a aplicação, ele pode perceber o que tinha 2 horas atrás, como é que está essa condição de tempo agora, e aí a nossa ferramenta projeta 2 horas para frente, certo? Então, ele tem meia hora, 1 hora, 1 hora e meia e 2 horas para frente com chuva, e aí então você consegue graficamente enxergar o deslocamento dessas nuvens que geram chuva e ter uma boa ideia se isso vai ou não passar por cima da sua propriedade, né? Assim como também saber se essas nuvens estão, né, gerando descargas elétricas, certo? E se porventura elas também vão passar por cima da sua propriedade. Então aí a gente, né, visualiza que nós estamos beneficiando o produtor, tanto no sentido, né, de ele tomar uma decisão em relação a executar ou não executar o manejo, a saber ou não o que vai acontecer nas próximas horas ali na sua propriedade, quanto a sua proteção e a proteção também de animais, né? Porque a gente sabe que descargas elétricas é um risco muito grande para as pessoas que estão a céu aberto e também para animais, né, pecuária. Então, o agricultor pode tomar uma decisão ali de se recolher os animais, fazer alguma coisa em cima daquela previsão. Felipe, eu já ia te perguntar justo isso. A gente fala muito de agricultura, de plantio, de colheita, mas tem a questão da pecuária, né? Então, os pecuaristas, eles já estão mais antenados também nessas novas tecnologias? Também, e o desenho, né, a elaboração ali, a confecção da ferramenta pensa no pecuarista também, de 2 formas. Primeiro, Raíssa, quando o usuário vai fazer o uso dessa ferramenta, né, ele vai fazer o cadastro dos seus talhões e ele vai identificar que tipo de cultura ele tem nesse talhão. E uma das culturas que nós colocamos ali é exatamente a pastagem. Certo? Então ele pode nos informar que dentro daquele talhão você tem ali pastagem com gado, né? E a gente começa a monitorar a pastagem. Então, a partir da informação meteorológica, a partir de um balanço hídrico, ele consegue ver a favorabilidade ou não meteorológica para a produção do pasto. E informações como a de chuvas e descarga elétrica podem também ajudar o pecuarista, né, em tomar decisão com relação aos animais, certo? Se ele vai fazer algum manejo com esses animais, se ele pode remover aqueles animais dessa área, se ele vai conseguir, de repente, afastar esses animais de uma cerca. Então, ele pode tomar aquelas decisões que ele toma, né? Mas agora embasado, né? Com base numa ferramenta que está mostrando para ele que sim, há um risco de ele ter chuva com descargas elétricas nas próximas horas dentro da sua propriedade, dentro da área de produção pecuária. E hoje essa previsão de vocês está disponível para quais regiões? Vocês estão no Brasil todo? Como é que está isso? A plataforma, ela usa bases, né, satelitais que são globais.
certo? Então a gente pode dizer que a AWS ela pode atuar em qualquer local do mundo. Lógico que nós somos uma startup, né? Estamos começando a trabalhar, começando a ir para o mercado e o nosso foco é Brasil, certo? Mas nós estamos prontos para atender toda a América Latina. Esse é o nosso primeiro produto, ele pode atender Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, podemos atender países vizinhos, mas sempre com foco especial no produtor brasileiro, certo? Nesse momento, Raíssa, nós estamos com a nossa ferramenta pronta, o aplicativo, né, desenvolvido, tanto para sistema Android quanto para sistema iOS, mas nós estamos nesse momento, né, selecionando produtores em todas as regiões do Brasil, então selecionando produtores com auxílio de cooperativas na região sul, aqui na região sudeste, na região centro-oeste, né? Em todas as principais regiões de produção de grãos, fibras, pecuária do Brasil. Para quê? Porque nós queremos primeiro validar, precisamos que esse agricultor, né, que vai ser o nosso teste, de fato, use essa aplicação e nos ajude, né, a corrigir possíveis defeitos que a aplicação traga ainda, para que no início da safra de verão desse ano, então nós estamos projetando de fato, né, disponibilizar isso para o mercado lá em meados de agosto, setembro, né, para que de fato aí o produtor de todo o Brasil, certo, possa fazer uso da ferramenta. Então, nós estamos, nesse momento, sim, disponibilizando a ferramenta de forma gratuita para alguns produtores rurais, porque a ideia é fazer uma validação dessa ferramenta. Quando nós formos para o mercado, queremos ter o melhor produto possível na mão do produtor brasileiro. Maravilha. E fora essa parcela que vai fazer um teste, digamos assim, como é que está o investimento hoje para aderir todas as soluções de vocês? Em termos de aquisição, né, da ferramenta, como pesquisador, como filho de produtor rural, né, lá na minha infância eu lembro dos produtores rurais, o nosso objetivo, Raíssa, é atender especialmente aquele pequeno e médio produtor, né, que tem uma certa dificuldade em ter uma estação meteorológica, certo? Seja pelo custo da estação, seja pela falta de conectividade, que é uma realidade da maior parte do território, né, brasileiro, quando se pensa na parte rural, certo? E aí não adianta você ter uma estação se você não tem conectividade, ela não vai servir para nada, você não consegue, né, ter a informação em tempo real dela. Então, o que nós pensamos, certo? Em não utilizar hardware. Isso não quer dizer que a gente não possa conectar ou trazer informações de hardwares para dentro da nossa plataforma. Esse é um desejo nosso, trabalhar em conjunto com empresas que vendem essas estações, né? E se o produtor rural tiver uma estação, ele pode disponibilizar essa informação e trazer também para dentro da nossa plataforma, mas o objetivo é que o produtor que não tem uma ferramenta lá no campo, não tem uma estação, que tem dificuldade de ter conectividade no campo, mas que pelo menos tenha um ponto de conectividade que seja na casa dele, basta ter um smartphone, certo? Que é um preço muito módico, e aí quando eu falo em preço muito módico, é menos de meia saca de milho por mês, certo? Ele vai poder ter assinatura da AWS Agro e poder ter todos esses serviços aí bem personificados aí para a sua área de produção. Legal, então não tem um tamanho mínimo para o produtor aderir, pode ser pequeno e médios também produtores? Qualquer produtor rural, certo? Qualquer produtor rural não precisa ter um mínimo de área, né? Pode ter pouquíssimos hectares, né? Um produtor pequeno com 10 hectares, até os maiores produtores brasileiros, né? Com centenas de milhares de hectares, todos eles vão poder fazer uso dessa ferramenta. Lógico que, né, o pequeno produtor, talvez ele se satisfaça com o aplicativo, né? São poucos talhões, ele consegue ver aquilo na palma da mão, é prático, é rápido. Agora, se a gente for falar em grandes áreas de produção, né, empresas do agronegócio, talvez a melhor forma de eles usarem a nossa informação não seja através de um aplicativo, mas muitas vezes seja através, né, de APIs que eles podem dispor conosco
essas APIs podem prover as informações nossas dentro da plataforma deles, certo? E ele não vai precisar ter mais uma outra aplicação, mais um outro site lá para estar acessando. Então, nós também trabalhamos nesse sentido, né, de disponibilizar as informações, né, as diferentes informações que nós temos, para aquelas grandes empresas que, por exemplo, têm a sua própria plataforma, e a gente vai acoplar essa informação para dentro da plataforma dele. Legal. E esse serviço é mensal? O produtor ele tem que assinar por um ano? Se ele quiser cancelar, ele consegue facilmente? Como fica essa parte aí da assinatura desse serviço? A gente não tem ainda completamente definido isso, Raíssa, porque é também algo que nós queremos discutir com esse produtor, né, que vai fazer esses testes, certo? Então, nesse primeiro momento aí, nós nos preocupamos muito com a plataforma, com colocar a ciência, com colocar o conhecimento, né? E agora é um momento de testar e ouvir o produtor, inclusive no sentido de ter essa percepção ali de valor com ele, né? Porque aquilo que eu te falei, será que meia saca, né, de milho é um preço justo? Se nós pensarmos que, de repente, essa ferramenta pode, né, evitar de ele perder um tanque de um produto ali, de um herbicida ou de um inseticida, fazendo uma aplicação no momento errado, certamente ele vai ter pago o seu serviço por mais um ano. Tá? Então, a gente julga que é uma ferramenta que vai ser um diferencial no dia a dia do produtor, mas nós queremos disponibilizá-la a um preço sempre muito módico, para que a grande maioria, né, dos produtores possam ter acesso à informação meteorológica. Né? Eu acho que esse é um ponto importante, é um desejo meu como engenheiro agrônomo, um desejo meu como professor, pesquisador nessa área de agronomia, que todos os produtores, né, possam ter acesso à informação, comecem a usar essa informação. Isso é extremamente importante, isso pode ajudar, né, no seu dia a dia, ajudar ali a melhorar a sua eficiência de produção, a sua rentabilidade e vai ajudar o nosso país. Informação clara, né? Bem objetivo para o nosso produtor. A gente está até vendo ali imagens do aplicativo, tem uns gráficos, né? Que informações são essas que vocês disponibilizam? Que vem em gráfico ali, ó, balanço hídrico. Então, é o produtor de maneira fácil e prática, ele consegue ver quais dados exatamente da propriedade. Nós temos assim, a gente elencou lá por produtos, né? Eu vou discutir contigo nessa sequência. O primeiro produto que a gente desenvolveu é a chamada climatologia do talhão. Se a gente falar com 99% dos agricultores e perguntar para esse agricultor qual é o volume de chuva que em média ocorre num determinado talhão de produção a cada mês do ano, ele não vai saber responder. Né? Ele sabe os meses que chove mais, ele sabe os meses que chove menos, mas ele não tem esse valor ali, ele não tem, vamos dizer assim, esse mapa, né, do clima do seu talhão. Então, esse é o primeiro produto que a gente quer entregar para todos os produtores. É como é o seu talhão, qual é a climatologia do seu talhão, o quanto de chuva, em média, você pode esperar a cada mês do ano. E junto com isso, Raíssa, o sistema traz, né, o monitoramento. Então, o agricultor ele vai ter ali os 12 meses do ano, né, em termos de clima, e o que aconteceu nos últimos 12 meses. Então, finalizando o mês, né, acabou de finalizar aí há 20 dias atrás, por exemplo, o mês de março. O produtor vai ter na tela do seu celular o quanto foi acumulado de chuva no mês de março naquele talhão, e ele pode comparar com o que era esperado em média naquele talhão. Certo? Então, quando você analisa 12 meses, fica muito claro de você perceber o que aconteceu com a região. Né? Agora, testando o produto, por exemplo, em áreas do sul do Brasil, fica muito claro, fica perceptível ali a frustração de safra que você teve lá no sul, né? Está tendo agora, ainda estão colhendo, por conta dos volumes irrisórios de chuva que ocorreram nos meses de verão. Certo? E isso vai ficar registrado, isso vai ficar armazenado para o produtor. Então, ele pode, né, utilizar dessa informação ao longo do tempo, e inclusive você começou aí o programa falando em mudança climática, né? Ao longo do tempo, imagina que daqui a 10 anos ele pode pegar esse histórico e começar a analisar e, quem sabe, perceber que alguma coisa está mudando ali, certo?
a chuva está diminuindo em alguma determinada época, a chuva está aumentando, a temperatura está diminuindo, a temperatura está aumentando. Então, vai ser o tempo, né? E aí o tempo cronológico, que também vai nos mostrar muita coisa, em função disso que você mencionou, que é a tal mudança climática. Perfeito? Então, esse é o primeiro produto que o agricultor vai ter à disposição. Um segundo produto é o monitoramento diário da chuva. Então, ele vai ter a cada 24 horas, né, o que foi integrado de chuva naquele talhão. Então, choveu naquele talhão ou não choveu naquele talhão naquele dia, associado a uma previsão convencional de tempo, que está sendo esperado para os próximos 3 dias para aquele talhão. Tá? Então, ele tem essa informação de chuva ao longo de todo o ciclo da cultura dele. O terceiro produto que nós desenvolvemos foi o balanço hídrico, né? Então, o balanço hídrico, ele agrega as informações que o produtor nos dá, porque quando ele vai fazer o cadastro do talhão, ele nos informa que cultura aquele talhão tem, qual foi a data de semeadura e qual é o tipo de solo. E aí, isso tudo dentro de um balanço hídrico começa, de fato, a monitorar a cultura ali e identificar se a umidade do solo favorece ou desfavorece o cultivo, certo? E por final, os 2 produtos ali que a gente já discutiu bastante, que é o Nowcast, tanto de descarga elétrica quanto de chuva. Maravilha. Felipe, olha, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Rapidinho, vou deixar você passar o site para quem quiser saber mais informações. Perfeito, Raíssa. Eu agradeço mais uma vez aí pelo convite, pelo tempo, né? Por esse bate-papo. E para quem quiser um pouquinho mais de informação a respeito da empresa, nós temos o site lá, www.weatherservice.com.br, certo? Lá você vai encontrar essas informações que eu mencionei para vocês, certo? E também contatos para poder entrar em contato conosco e tirar alguma dúvida, fazer contato e a gente vai ter o prazer aí de conversar. Recado dado, muito obrigada, Felipe. Sucesso para vocês. Obrigado, Raíssa. Até mais. Gente, nosso programa vai ficando por aqui. Antes de eu encerrar, vou passar o nosso número do WhatsApp. Anota aí. É o 11 93700 7883. Está aí na sua tela. Manda o WhatsApp pra gente, a sua sugestão de pauta. Todo dia, eu e o Marcelo Dias, o outro apresentador, a gente para responder todas as mensagens, tá bom? Então, eu espero a sua sugestão lá e até amanhã. Tchau, tchau.